Oi, Fê. Oi, turma, tudo bem? Bom, vou me apresentar primeiramente. Eu sou Tamara Bobsin, eu sou psicóloga perinatal, ou, né, também conhecida como psicóloga obstétrica. E eu vim hoje aqui para falar um pouquinho para vocês sobre essa área de atuação da psicologia, que ainda é relativamente bem nova aqui para nós, né? A psicologia perinatal, psicologia obstétrica, ela foi reconhecida no Brasil em 2007, mas ela veio ganhando maior visibilidade a partir de 2020, né? Então, se a gente olhar aí, é um terreno bastante novo dentro da psicologia, né? E o que é essa psicologia perinatal, né, que a gente fala? Então, é a área da psicologia que trabalha com os fenômenos emocionais, né, que permeiam aí o período da gestação, né, do parto e do pós-parto. Mas não só desses períodos, né? Envolve ali também o olhar para todos os aspectos envolvidos, os aspectos emocionais envolvidos aí com mulheres, casais, tentantes, né, que estão aí numa busca, que desejam ter filhos, do planejamento familiar, dos processos aí que às vezes esses tentantes, né, às vezes eles têm dificuldade, seja aí por uma infertilidade, ou aí eles precisam fazer um tratamento, então deixa eles num período bastante instável, né? Então, às vezes eles precisam ir para uma inseminação artificial, às vezes eles optam para entrar numa fila de adoção. Então, todos esses lugares, né, eles envolvem muitas questões emocionais. E o nosso papel dentro dessa área é dar suporte para essas famílias, ajudá-los a lidar com as angústias, as ansiedades, né, presentes nesse período. Então, só para vocês entenderem o porquê da importância do olhar, né, para esse público, é que hoje os dados nos mostram que mais de 50% das mulheres que passam pelo período perinatal, né, que é aí gestação, parto e pós-parto, 50% dessas mulheres elas sofrem algum tipo de alteração emocional significativa, né? O que são essas alterações emocionais significativas? Sofrem com ansiedade, estresse, depressão, né? E esse cenário onde elas entram em sofrimento, às vezes ele é transitório, né? Um período mais adaptativo, que é natural após o nascimento do bebê, né? Aí o que a gente chama de baby blues ou blues puerperal, é um período aí transitório, então, que envolve ali adaptação à rotina, o bebê, a amamentação, né, a rotina de sono, os cuidados com o bebê, então tem esse período adaptativo, mas o que se espera, né, o que se busca é que isso estabilize, né, essa mãe, esse casal, né, ele volte a um estado aí saudável, né. Então, a psicologia nesse campo, ela vem na perspectiva disso, de ajudá-los, né, na adaptação de todas essas alterações que acontecem e ajudá-los a passar da melhor forma possível, né. Então, a gente faz esse olhar trabalhando tanto só com a gestante, né, como a gente também trabalha com os casais, aí tem várias formas que a gente trabalha, né. Então, se nós formos olhar para a linha do tempo da vida de uma mulher, ela tem 3 marcos que são bem significativos, né? Que é a adolescência, o período perinatal, que é esse que nós estávamos falando, e o climatério, né? Que é o climatério é aquele período que acontece antes da entrada na menopausa. Então, esses 3 períodos, a gente define eles como períodos de potenciais de crise, né? O que seria isso? São os períodos em que a mulher está mais suscetível a ter alterações emocionais significativas, né? Ela está mais suscetível a um adoecimento emocional, né? Claro, aí a gente salva se acontecer uma tragédia, uma catástrofe, né? Mas se a gente olhar uma linha do tempo normal, esses 3 períodos, eles são os períodos principais, né? Que ela está mais em risco de adoecimento. Só que se a gente olhar em probabilidade, o período perinatal ele está muito acima, né? Tanto que 50% das mulheres
elas tendem a entrar aí num sofrimento, né, emocional nesse período. Então, por que que é importante, né, esse olhar? Porque quando a gente pega uma mulher, eu sempre acabo focando mais a minha fala na mulher, porque a gente vive em nossa configuração social, acaba que o peso acaba ficando muito maior para a mulher, né? Mas a gente também faz o olhar para o parceiro ou parceira, né, que fizer parte desse processo, mas a gente fala muito da mulher porque se é uma mãe que pariu, que gestou e que vai fazer o aleitamento materno, por exemplo, é muito mais difícil ela tirar esse leite, deixar para uma, né, para o parceiro ou parceira dar esse leite, né? Claro, a não ser que ela vá usar fórmula, enfim, mas acaba que a mulher, nesses meses iniciais, ela tem um envolvimento maior com essa criança. Então, por que é importante a gente olhar, né? Porque uma mulher em sofrimento, né? Uma família adoecida, uma mulher em sofrimento, isso gera muitos prejuízos, tanto para ela, né? Naturalmente para ela, ela tá em sofrimento, mas também para essa criança, o desenvolvimento dessa criança, né? Então a gente costuma falar que uma mãe sadia, ela consegue fazer uma construção sadia e, né, oferecer o melhor suporte e cuidado com essa criança. Agora, se essa mãe não tá bem, né, como é que ela vai construir esse vínculo? Como é que ela vai dedicar tempo para essa criança, né, de uma forma saudável? Então, tem alguns pontos que a gente olha quando a gente trabalha com esse público, né? Então, claro que geralmente esse adoecimento, ele não acontece ao acaso, né? A gente olha alguns fatores aí que são de predisposição, né? Por exemplo, uma mulher que tem aí um histórico, né, de adoecimento mental, né, que já tem um histórico aí de ansiedade, de depressão, de estresse, algum transtorno, faz uso de medicação, ou tem histórico na família, ou quando essa mulher ela já passou aí por perdas gestacionais, ou quando aí tem alguns fatores que a gente traz, né? Se ela é multigesta, ela já passou por uma gestação, então ela se já é o segundo filho, ela tem uma maior probabilidade de adoecer. Então tem alguns fatores que a gente tem que ficar atento. Então é muito importante esse olhar, esse cuidado, porque só para vocês compreenderem, quando a gente fala da ansiedade, né, de uma alta ansiedade nessa mãe, nessa mulher gestante, essa criança tem muito mais probabilidade de nascer por um parto prematuro, né, de nascer por baixo peso, de menor tempo de aleitamento materno exclusivo, e a gente sabe que hoje o aleitamento materno exclusivo, ele é orientado, né, por no mínimo até os 6 meses de idade dessa criança, desse bebê. Então, a dificuldade de vínculo, da relação com esse bebê, e automaticamente essa criança ela terá atrasos no desenvolvimento por conta dessa falta de cuidado devido a um adoecimento, né? Assim como quando a gente fala de estresse, né? O próprio estresse, uma mulher que passa por um período de estresse muito agudo, né? Com uma liberação alta de cortisol, aquele estresse fora do normal, onde tem um excesso de liberação de cortisol, esse cortisol ele vai passar para essa criança, né? E aí essa criança, ela pode vir a apresentar comportamentos, porque ela vai receber esse cortisol, então vai ser uma criança com temperamento mais significativo, então ela pode apresentar isso de algumas formas. E as próprias práticas negativas, né, da maternidade, né? Uma mãe com um grau de estresse muito alto, ela não vai ter paciência, e uma criança exige muita paciência, então ela vai ter um estresse elevado, ela talvez tenha dificuldade de vinculação, enfim, né? Pode utilizar aí práticas negativas que não serão bons nem para ela e muito menos para essa criança. E aí, quando a gente fala da depressão, né, que a gente escuta muito falar que a depressão, quando a gente fala de adoecimento mental na gravidez, a primeira coisa que as pessoas pensam é a depressão pós-parto, né? E que a gente já não chama mais de depressão pós-parto, a gente chama de depressão puerperal. Por quê? Porque na grande maioria dos casos, uma mulher que apresenta depressão no pós-parto, ela já apresentou sintomas de depressão na gestação, né? Só que devido a toda essa romantização que se tem da maternidade, né, que toda mulher grávida tem que estar plena e feliz,
que se o bebê tá bem, a mãe não pode estar triste, né? Toda essa construção, essa romantização, essa mãe não fala sobre esse sofrimento. E aí, esses sintomas acabam sendo agravados nesse período de adaptação, que é o pós-parto, né? Que é o puerpério, que é um período aí naturalmente de muitas adaptações. E aí, esses sintomas, eles vão aparecer nesse período, né? Então, por isso que é importante o nosso trabalho para a gente quebrar, né? Desromantizar, né, essa maternidade. Que por mais que se deseje esse filho, que por mais que ele seja planejado, seja desejado, isso não quer dizer que não será um período desafiador, né? Um período em que ela pode entrar num adoecimento e que isso não significa que ela não ame essa criança, né? Isso tem a ver com ela, com o processo dela, né? Dela e também desse parceiro ou parceira que esteja com ela nesse processo. Então, tem vários outros pontos que a gente tem que olhar nessa construção, né? Se essa mulher, ela pode ter passado por uma violência obstétrica, né? Ela pode ter sofrido algum tipo de abuso. Então, tudo isso vai aparecer no momento em que ela tiver um filho, né? O vínculo, a construção que ela teve com o desenvolvimento, com as figuras parentais dela, que são os pai e mãe, né? Essas figuras de cuidado que ela teve na infância, geralmente isso vai aparecer, né? Quando ela for mãe, né? E quando ele for pai, né? Ou, né, parceiro ou parceira, porque a gente ressignifica aquele lugar que a gente teve, né? E aí a gente tem que olhar para a construção que a gente teve, né? E para quais os modelos que a gente quer ser para essa criança. Então é importante esse olhar, porque a família, ela vai ser, os membros dessa família compõem o primeiro núcleo social da criança, né? Então, o papel da família, desses cuidadores, é o cuidar, socializar e educar essa criança, né? Então, se essa família, ela tá sadia, se essa mãe, esses cuidadores, né? Eu vou falar mãe, pai, ou parceiro e parceira, mas, né? Esses cuidadores podem ser avós, podem ser tios, enfim, né? Depende qual que é a construção, a configuração familiar. Se eles estão bem, eles conseguem fornecer o melhor qualidade de cuidado, né? Mas se eles não estão bem, né, esse cuidado acaba sendo prejudicado. E aí a gente pode ver, por exemplo, quando a gente olha para uma educação, para cuidados parentais negativos, como a gente chama, a criança apresentar aí comportamentos internalizantes, né? A criança mais fechada, mais tímida, né? Que pode vir a apresentar depressão, ansiedade na vida adulta, assim como comportamentos que a gente denomina como externalizantes, né? Ser uma criança mais agressiva, problemas de comportamento, de conduta, né? Opositor. Então, todo esse funcionamento dessa família vai refletir como essa criança vai ser enquanto criança, né, bebê, no desenvolvimento dela, mas a gente tem que olhar isso a longo prazo, né, também como uma adolescente, enquanto adulto. Vai gerar impactos na autoestima, né, dessa criança, desse adolescente, desse adulto, na resiliência emocional, né, nas habilidades de regulação emocional, de pensamento crítico, da construção de pensamento crítico, habilidades acadêmicas, linguagem, empatia, né? A relação que ela tem com o outro, ela vai se construir a partir da relação que ela teve com essas figuras de cuidado, autoconfiança, confiança no outro, né? Esse senso de pertencimento, de segurança. Então, toda essa construção, ela vai influenciar no desenvolvimento social e emocional dessa criança, né? Da construção dessa relação que ela tem com ela mesma, né? Com a segurança, autoconfiança, autoestima dela, assim como a relação que ela tem com os outros e com o mundo. Né? Então, o quanto é importante esse olhar, essa construção, né? Porque, como a gente costuma falar quando a gente fala de comportamento infantil, né? Por trás de todo comportamento há uma necessidade que essa criança está apresentando. Então, olhar para toda essa construção, desde lá desse planejamento, né? Por que esse casal, essa pessoa de forma individual, enfim, ela deseja ter um filho? O que esse filho representa na vida dela, né? Se é um desejo genuíno ou é um desejo porque, né, tem o pai, a mãe, a avós, enfim,
estão fazendo uma pressão para que ela tenha esse bebê, então assim, como que ela está para ter esse bebê, né? O quanto que a gente consegue minimizar as chances de ela entrar num adoecimento mental. Porque vai ser um período desafiador, por mais que ela deseje essa maternidade, vivenciar essa maternidade, né? Vai ter os seus desafios, né? E o nosso papel ali é o quê? É minimizar as chances de adoecimento, né? E ajudá-la a ter uma melhor qualidade de vida nessa construção, tá? Eu tentei, gente, ser o mais breve possível, de uma forma resumida, né? Falar um pouquinho para vocês sobre esse papel, sobre essa atuação. Hoje eu atuo clinicamente, mas o psicólogo obstétrico, ele faz uma atuação muito importante também dentro de hospitais, né? O nosso papel também se dá dentro de hospitais. E é um trabalho multiprofissional, né? A gente precisa estar vinculado aí com obstetra, com um enfermeiro, com um fisioterapeuta, né? Ter esse elo de ligação, né? Essa rede, ela ajuda muito para que a gente consiga dar o melhor suporte possível, né? A questão de vínculo com psiquiatras, né? Em casos em que precisa ter uma intervenção medicamentosa, então a gente procurar profissionais, né? Que estejam alinhados com a nossa visão, né, de mundo. E nosso papel, então, ele se faz também dentro de hospitais, né? E aí há vários caminhos que a gente pode trabalhar, né? Mas como a Fê me pediu para falar para vocês, para dar uma pincelada para vocês conhecerem, eu falei de uma forma mais generalista, né? E tentei ser o mais pontual possível. Eu me coloco à disposição. A professora Fernanda tem o meu contato, né? Se vocês tiverem interesse, quiserem conhecer um pouquinho mais do trabalho, a Fê pode passar o meu contato para vocês. Eu me coloco à disposição para esclarecer dúvidas, né? E também daí tem lá no meu Insta também, eu tenho alguns conteúdos falando um pouquinho mais, né? Então quem tiver interesse, é uma área muito bonita, né? Muito importante de trabalho, de campo de atuação, né? E é uma área que realmente, se vocês forem olhar especialistas na nossa região, são pouquíssimos especialistas que a gente encontra aqui, justamente porque é um campo que precisa ser olhado e felizmente vem sendo olhado, né? Com os anos ele tá tendo esse olhar de cuidado maior, certo? Fico à disposição novamente e tenham aí uma boa aula.